Bom, muito bem. Nós então aqui já realizamos a assinatura das bibliotecas que vão ser utilizadas pela aplicação lá do cliente, tá? Agora vamos realizar o seguinte procedimento. Vamos criar os jars que farão parte da aplicação cliente e assinar esse jar, ok? Bom, então, voltando aqui no arquivo build.xml que está disponível lá na pasta do projeto, tá? Aliás, da pasta da biblioteca do OpenSwing, ok? Vamos pesquisar aqui por demo 5. Vamos copiar essa target, tá? Nessa target tem todos os procedimentos para a criação desse jar. Ok. Nós precisamos incluir uma chamada para essa target, tá? E essa chamada nós vamos incluir aqui na target -post compile, tá? Então depois de assinar os arquivos, eu vou chamar a target demo5. Ok? Bom, quais são os procedimentos que serão realizados aqui nesta target? Bom, primeiramente vai ser realizada aqui a tarefa mkdir. Bom, se você tiver dúvida em relação aqui ao que uma tarefa faz, você pode realizar aqui esse procedimento, tá? Você acessa aqui, vou abrir aqui o Firefox, aí vou definir aqui, por exemplo, aliás, vou fazer aqui a pesquisa mkdir ant, igual nós fizemos lá com a target jarsign, ok? Então aqui eu tenho as informações sobre essa tarefa, então aqui eu tenho uma descrição, os atributos que essa tarefa possui, tá? E os exemplos, ok? Então ele vai criar um diretório, tá? Então essa tarefa mkdir, ela vai criar um diretório, ok? Então se você tiver dúvida em relação a algumas dessas tarefas, dá uma pesquisada lá na documentação do Apache Ant, ok? Então o que ele vai fazer aqui primeiramente? Vai criar o diretório tmp, tá? Tudo que tiver aqui entre, no caso aqui, um cifrão e vier entre chaves, tá? Significa que é uma propriedade. No caso, é uma variável, tá? Então, nós temos que definir essa propriedade lá no arquivo de propriedades, ok? Então, novamente aqui, vamos no arquivo de propriedades lá do OpenSwing. Vamos ver o que foi definido nessa variável tmp. Aqui está. Então, ele vai criar um diretório chamado tmp, tá? Então, vamos incluir essa propriedade aqui no arquivo project.properties, tá? Logo depois serão copiados alguns arquivos. Para onde esses arquivos serão copiados? webapps/demo5. Vamos verificar aqui qual é essa pasta webapps. Bom, aqui está. Webapps é o Tomcat Home, é uma outra variável, que no caso é essas aqui, definido logo aqui no início desse arquivo, tá? Ele definiu essa variável para um caminho, no caso ele instalou lá na máquina no momento que ele criou esse arquivo aqui de propriedades, tá? Então nós vamos fazer aqui uma pequena alteração em relação a esse webapps, tá? O que é que nós vamos definir nessa propriedade? Nós vamos copiar esses arquivos, no caso aqui eles estão copiando os arquivos que estão dentro da pasta signlib para a pasta, no caso o diretório raiz da aplicação web, ok? Se nós viermos aqui no arquivo project.properties, nós temos aqui essa propriedade, tá? Web docbase dir, ok? Então vamos definir que esses arquivos serão copiados para essa pasta. Web docbase dir. Lembrando que essa informação aqui tem que estar entre chaves e ser precedido do caractere cifrão. Ok? Então será copiado para a pasta web, okay? Que é definido aqui pela propriedade web docbase dir, os arquivos que estão dentro da pasta signlib. Vai ser copiado client OS, iText, common OS, jcalendar, jnlp e o recent 3.1.6, ok? Nós vamos copiar a biblioteca que nós incluímos aqui
lá no OpenSwing, tá? E vai copiar também os arquivos, no caso demo5 JNLP e demo5 JSP, tá? Nós não vamos copiar esses arquivos, nós não vamos utilizá-los, ok? Bom, continuando, temos uma outra cópia de arquivo aqui agora para o arquivo TMP demo5. Ele vai copiar as classes. Vamos ver o que está aqui definido em classes. No caso, classes está definido como classes mesmo, tá? Então tem uma pasta chamada classes. Vamos pesquisar aqui uma propriedade que seja vamos verificar aqui. Fazer o seguinte, ó. As classes, quando o NetBeans executa a compilação do projeto, ele copia essas classes aqui para o build web dir, tá? No caso é a pasta web, que nós vimos aí anteriormente, web inf barra classes, tá? Então eu vou utilizar esta propriedade, ok? Então ele vai pegar aqui as classes aqui da pasta build.classes.dir, tá? Temos que incluir as chaves e o cifrão. Vamos aqui abrir a pasta, a aba arquivo, só para a gente entender que está sendo copiado, tá? Quando o NetBeans ele compila o projeto, tá? Ele faz esse procedimento antes de executar essas tarefas aqui que nós estamos definindo. Ele cria aqui a pasta build, web inf, tá? E a pasta classes. E dentro dessa pasta classes, nós temos aqui as classes compiladas, tá? Os arquivos .class, ok? Então são essas pastas aqui que nós estamos querendo copiar. Então vamos copiar as classes do pacote client e as classes do pacote Java, tá? Nós não precisamos copiar as classes do pacote server, porque as classes aqui do pacote server, elas fazem parte da aplicação do servidor, tá? Então aqui nós estamos definindo apenas as classes que farão parte da aplicação cliente, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, copiar para a pasta tmp demo5 as classes, todos os arquivos .class do pacote Java e todos os arquivos também .class do pacote client para a pasta build classes, aliás, da pasta build classes diz demo5 para a pasta tmp demo5, ok? Bom, então definida essa tarefa, vamos passar aqui para a próxima. Vai ser copiado para o diretório tmp os seguintes arquivos. Os arquivos que estão dentro de classes demo5, tá? Os arquivos de recursos, né? Os arquivos XML de recursos utilizados pelo OpenSwing, tá? Se nós viermos aqui no nosso projeto, nós podemos verificar que esses arquivos estão aqui no pacote padrão, tá? E eles estão aqui também. Vamos aqui na aba arquivos. Eles estão aqui também dentro dessa pasta webinf classes, ok? Então nós vamos buscar esses arquivos dessa pasta classes, tá? Então aqui abaixo nós vamos definir a mesma propriedade que nós definimos aqui, ok? Elas estão dentro do pacote padrão. O próximo procedimento, no caso, é criar um arquivo jar com essas classes que foram copiadas aqui para a pasta tmp, ok? O nome desse jar será demo5client.jar. Ele vai ser salvo dentro da pasta tmp
e ele vai ter como base, né, as classes que serão incluídas nesse jar, são as classes que estão dentro do pacote TMP, ok? Os arquivos que estão dentro desse pacote TMP. Logo depois, será realizado aqui a assinatura do arquivo jar, ok? Então aqui ele vai realizar essa assinatura desse demo5 client. Vai utilizar o alias, o store pass e o keystore, ok? Então nós vamos fazer aqui o mesmo procedimento. Nós vamos incluir nessa assinatura um timestamp, ok? Aqui está, então vamos apenas incluir mais um atributo, que no caso é o TSA URL, para que seja incluído o timestamp na assinatura desse jar, tá? E vai utilizar o mesmo certificado que nós utilizamos para assinar as bibliotecas, ok? Logo depois vai ser realizada aqui uma cópia para o diretório web apps demo5, o arquivo demo5 client.jar, tá? Aqui nós vamos copiar esse arquivo para a seguinte pasta: web docbase dir, ok? No caso, esse arquivo ele vai ser copiado aqui para dentro da pasta. Vamos aqui na aba arquivos, para dentro da pasta web, ok? Ele vai ser copiado aqui para dentro dessa pasta, tá? Da mesma forma que nós fizemos para copiar as bibliotecas que serão utilizadas pela aplicação cliente. Logo depois ele vai criar aqui um diretório. Aliás, ele deletou o diretório TMP e criou o diretório novamente. Tá. Esses procedimentos aqui abaixo são os procedimentos para gerar o jar do servidor, tá? Mas a geração do jar do servidor, ela não é obrigatória, ok? Então nós não vamos fazer estes procedimentos aqui abaixo. Então finaliza aqui deletando o arquivo TMP, ok? Eu vou salvar aqui essas informações e vamos executar a aplicação novamente, tá? Primeiro eu vou limpar aqui o projeto. É sempre interessante, antes de você executar o projeto, limpar para que não ocorra alguns problemas, tá? Então depois de limpar, eu vou executar novamente. Vamos ver aqui a saída. Ele está primeiramente assinando o JAS, né, das bibliotecas. Não está aparecendo mais aquelas mensagens de alerta em relação ao timestamp. Na verdade, depois a gente podia verificar novamente os jars que são assinados, porque tem alguns que não precisam dessa assinatura, tá? Pois algumas bibliotecas são utilizadas apenas pela aplicação cliente, mas por enquanto nós vamos deixar dessa forma, ok? Ocorreu um erro aqui durante a execução dessas tarefas, aqui na linha 122, ele está falando que a pasta demo5/signlib não existe. Vamos verificar. Correto. Aqui está faltando a informação do atributo build, tá? Essa pasta está dentro de build signlib, ok? Eu vou limpar o projeto novamente. E executar. Vamos verificar aqui a saída. Está aqui novamente realizando a assinatura dos arquivos JARs. Vamos aguardar essa assinatura das bibliotecas, né, que fazem parte da aplicação cliente. Vamos ver se não vai ocorrer nenhum problema novamente.
Bom, então aqui ele assinou, ele criou o demo5 client.jar, ok? Aqui ele já está abrindo o browser para poder rodar a aplicação. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui então no console do NetBeans, tá? Então aqui ele realizou a assinatura das bibliotecas, copiou alguns arquivos que foram definidos lá nas tarefas, para a pasta TMP, também para a pasta web, tá? Criou o jar demo5 client.jar, ok? Assinou esse jar, depois copiou esse jar para a pasta web e excluiu a pasta TMP, ok? Bom, então se nós verificarmos aqui na aba arquivos, nós temos aqui dentro da pasta web todos esses arquivos. Então nós temos os jars, né, que nós definimos para serem copiados, que são as bibliotecas, no caso aqui o Client OS, Common OS, o demo5 é a aplicação em si, a Hessian 3.1.6, iText, JCalendar e JNLP. Tá? E temos aqui também o demo5 Client, que foi o jar que nós criamos com as classes da aplicação demo5, ok? Bom, então agora nós realizamos, né, finalizamos aqui a configuração das tarefas que deveriam ser definidas antes da execução do projeto. Tá? No próximo vídeo nós iremos fazer aqui algumas alterações na página index.jsp e também no arquivo aqui JNLP, ok?